Fala, meu povo, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir. Agora a gente tem essa mamata, né, de poder assistir a qualquer momento. Vamos dar seguimento às aulas, em especial aí nessa modalidade um pouquinho à distância. Vamos nos acostumando devagarzinho, já mandei uma para vocês aí. A gente vai tirar as dúvidas amanhã sobre essa aula. E já estou mandando, encaminhando a próxima aula aí também para facilitar a vida de vocês. A gente veio falando de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é oriundo de um título judicial, então eu tenho uma decisão judicial como regra. A gente viu na aula passada a lista, o rol desses títulos judiciais. Ele, como regra, a maioria da doutrina entende que ele é um rol taxativo, e eu também concordo que ele seja um rol taxativo. E a gente então, uma vez que eu tenho esses títulos à mão, eu vou poder executar. A gente vai executar obrigações. Quais são essas obrigações? Pagar quantia certa, que é a básica que a gente usa como teoriazinha geral, assim como modelinho geral. A gente tem a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa certa no cumprimento de sentença. Na execução de título extrajudicial, a gente tem uma possibilidade de ter mais uma, de entregar coisa incerta também. Por que aqui no cumprimento de sentença eu não tenho a entregar coisa incerta? Justamente porque aqui é oriundo de uma decisão judicial e a gente já tinha visto que essa decisão judicial ela tem como obrigação que saia certa e líquida. Se por qualquer motivo ela não veio líquida, eu posso fazer a liquidação, mas certa ela sempre vai ter que ter, tá? Vai ter que ser, né? Então não tem como eu entregar coisa incerta aqui. Eu vou definir a coisa, entregar lá na fase de conhecimento. Então agora nós vamos falar sobre a parte de cumprimentos de sentença em espécie, tá? Vamos falar sobre obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de entregar e a obrigação de pagar a quantia certa. Tranquilo? A apostilinha está na mão aqui também. Eu peço para que vocês acompanhem por ela, que eu acho que fica muito mais fácil da gente se entender com um materialzinho de apoio aí na mão de vocês. Tranquilo? É assim, vamos tentar se aproximar ao máximo da nossa dinâmica em sala de aula. A primeira obrigação que a gente vai tratar em espécie é uma obrigação de pagar quantia certa, mas especial, cara. E todo mundo gosta muito, tem muita pergunta dessa obrigação em sala, justamente porque ela chama muita atenção. É a obrigação de pagar quantia certa em prestar alimentos, né, na obrigação de prestar alimentos a alguém. Imagine então que aquela criança ali, os pais separaram, por exemplo, o filho ficou com a mãe e o pai tem a obrigação de pagar alimentos, a guarda da mãe, e o pai tem a obrigação de pagar alimentos ali àquela criança. É uma obrigação. Se ele não cumpre com essa obrigação, eu vou poder executar então, pegar aquela decisão judicial e pedir o cumprimento de sentença. Aqui ela tem uma série de requisitos especiais. Primeiro, ela é a única forma de sanção que eu tenho aqui no processo civil em que eu vou poder prender o executado. Lembra daquela dinâmica que a prisão civil só tem em dois casos, que era do depositário infiel e do devedor de alimentos? O depositário infiel com Pax São José da Costa Rica foi excluído desse rol e a gente manteve então na nossa legislação só o devedor de alimentos aqui. Não vai ser qualquer forma, não vai ser sempre que eu vou poder prender esse devedor de alimentos. Eu tenho requisitos especiais. Primeiro, vamos pensar na ação de alimentos de conhecimento. A primeira coisa que eu tenho na ação de alimentos de conhecimento, logo que a gente protocola a petição inicial, representando aquela pessoa que vai receber os alimentos, por exemplo, a mãe, tá? O juiz vai analisar os requisitos de admissibilidade e, uma vez analisados esses requisitos, desculpa, tá? Uma vez analisados esses requisitos, o juiz vai dar uma decisão interlocutória antes mesmo de citar lá o pai, a pessoa que deve alimentos, né, a pessoa que vai ser contra quem serão fixados os alimentos. Antes mesmo de citar aquela pessoa,
o juiz vai fixar alimentos provisórios. Vamos lembrar que a natureza jurídica dos alimentos é de subsistência. Não dá para eu esperar 1 ano e meio de processo de conhecimento para ele fixar isso só em sentença lá ao final. Eu tenho um pouquinho mais de urgência, né? Tem que forrar o buchinho do menino lá. Aqui é sobrevivência, é subsistência. Então essa decisão é uma decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios, são provisórios porque depois em sentença, mais adiante no processo, isso pode ser reformado, né? Isso pode ser alterado, não tem problema nenhum. Então são alimentos provisórios. Já vou poder executar essa decisão, mesmo sendo provisório? Claro que vou. Lembra que aqui nós estamos tratando de subsistência, não é? Uma vez que eu estou tratando de subsistência, eu então vou poder executar, fazer o cumprimento de sentença dessa obrigação, mesmo sendo uma decisão interlocutória, mesmo sendo provisória. Lembrando que quando eu faço um cumprimento de sentença provisório, eu tenho que fazer em autos apartados, eu não faço nos mesmos autos do processo de conhecimento, para não gerar nenhuma confusão no processo de conhecimento, né? Aqui também eu tenho uma especificidade com relação ao protesto. O protesto, poderei protestar determinada decisão, pedir para que o juiz leve aquela determinada decisão a protesto, desde que eu tenha 2 requisitos no geral: o trânsito em julgado daquela decisão e tenha se passado o prazo de pagamento voluntário, que no cumprimento de pagar quantia certa em geral é de 15 dias. Aqui na prestação alimentar, aqui quando o meu dever de pagar é de alimentos, o meu prazo espontâneo para pagar é de 3 dias, reduz muito, né? E o protesto poderá ser lavrado sem que necessariamente eu tenha o trânsito em julgado, então também é uma outra diferenciação. Na prestação de alimentos, poderei então lavrar o protesto sem o trânsito em julgado e desde que escoado o prazo para pagamento voluntário, o meu prazo de pagamento voluntário também é diferente, 3 dias só. Vamos lembrar disso, tá? Do início, o juiz fixa então isso, eu entro com o meu cumprimento provisório. Vamos imaginar uma situação em que eu entre depois com um cumprimento definitivo, já está determinado o valor em sentença, transitado em julgado, meu processo de conhecimento, não tenho mais dor de cabeça, e aí eu vou entrar com o meu cumprimento definitivo. Vou poder protestar, o meu prazo de pagamento também é de 3 dias, não vai alterar nada, tá? O executado, no nosso exemplo, aquele pai que não está pagando alimentos, vai ser intimado pelo Diário da Justiça como regra, a gente já viu isso, as regras e as exceções de intimação, tá? Será intimado pelo Diário da Justiça e uma vez intimado pelo Diário da Justiça, ele tem o prazo agora de 3 dias para pagar. Se ele não pagar nesses 3 dias, eu vou incidir a multa do 523, parágrafo 1º, 10%, e os honorários também previstos no mesmo parágrafo, de 10% também. Tranquilo? Vamos agora descobrir um pouquinho sobre essa história da possibilidade de prender o devedor de alimentos. Não é em qualquer execução de alimentos que eu posso fazer isso, tá? Quando que eu poderei? Quando eu estiver executando as 3 últimas prestações. Gente, são as 3 últimas. Não são as 3 primeiras, não são as 3 mais velhas. Aí se eu tiver 5, vou poder? Não, não posso. Lembra que são as 3 são máximo e não são mínimo. Ah, professor, qual que é o mínimo? Quando que eu já vou poder pedir para prender? Atrasou um dia, já dá para pedir, tá? De um dia até as 3, completar as 3 últimas, poderei pedir, poderei processar esse cumprimento de sentença pelo rito da prisão do executado. Esse executado, eu peço a prisão do executado, tá? Esse executado fica preso de 1 a 3 meses, a depender do que o juiz determinar. Ele vai ficar em regime fechado obrigatoriamente, só que ele fica afastado dos presos que a legislação chama de presos comuns, tá? Dos presos que vêm oriundos do direito penal ali, ele fica afastado. Vamos lembrar que esse é o máximo da coerção, ele não tem a ficha dele suja, ele não vai ser penalizado por nada, isso é uma coerção, é uma forma de obrigar ele a pagar aquela prestação tão importante que é alimentar. Tranquilo? Ele só não será preso em 3 ocasiões, quando ele já provar o pagamento, provar a impossibilidade do pagamento
ou então essas prestações não autorizarem a prisão civil, lembrando que as que autorizam são até as 3 últimas prestações devidas. Eu sei que é meio sem lógica essa história das 3 últimas prestações devidas, é difícil do aluno entender, mas pensa que a prisão é o máximo da coerção, eu estou tirando a liberdade de ir e vir da pessoa e eu só vou utilizar esse máximo da coerção quando eu estiver tratando de urgência. Então eu tenho uma urgência no recebimento. Se eu já tenho 4, 5, 6, o legislador entendeu que essa urgência não é tão grande, que de alguma outra forma essa criança está sendo suprida e não justificaria eu prender ali aquele devedor de alimentos. Tranquilo? O juiz vai poder mandar protestar a sentença, a gente já viu também, vimos que no rito das 3 últimas o réu vai poder ser preso ali. Gente, acabou o prazo fixado pelo juiz de 1 a 3 meses, vamos imaginar que o juiz lá fixou 3 meses, ficou bravo, deixou o cara 3 meses guardado lá. O que vai acontecer com esse executado que estava preso? A porta da cadeia vai abrir e ele vai sair automaticamente de lá, vai ficar livre. Vai ficar quitado, não vai dever mais nada? Gente, ele foi preso para pagar, mas ele não pagou, ele continua devendo. O nome dele vai ficar com a ficha suja, alguma coisa assim? Não, não fica com a ficha suja de jeito nenhum. Aqui é uma prisão civil, não é uma prisão penal. Então, o período que ele ficou preso ali não quita o débito de forma nenhuma e também não traz nenhuma consequência penal para ele, tá? Vamos pensar nisso. Vamos dar uma olhadinha no que a gente está falando um pouquinho com relação a isso, tá? Pensa que eu tenho uma urgência muito grande, pensa que eu estou tratando de um direito muito importante. Algumas perguntas que normalmente as pessoas me fazem em sala. Professor, é até 24 anos, ou é até 21 anos, ou é até 18 anos que aquela pessoa tem que receber alimentos? Ela recebe alimentos até quando ela precisar. É muito comum da gente ver o filho pagando alimentos para o pai. A gente está pensando só no pai pagando para o filho. Se aquele pai, idoso por exemplo, não conseguir se sustentar com a aposentadoria dele, não conseguir pagar toda a alimentação, saúde, os remédios que ele tem que pagar, ele poderá pleitear alimentos ao filho, tá? Então, eu não tenho idade limite. Alimentos é necessidade. Esses alimentos são fixados por um binômio, necessidade de quem vai receber esses alimentos com a capacidade de pagamento de quem vai pagar. Tá? Então vamos pensar numa criança, se a criança tem R$1.000 de necessidade e o pai só recebe R$1.000 por mês, obviamente o pai não vai ter condições de contribuir com toda a necessidade da criança. Da mesma dinâmica, vamos pensar numa pessoa extremamente rica que tem ali por mês 10 milhões de reais de salário mensal. O filho também não vai receber um percentual de até 30%, por exemplo, desse valor, até porque ele não tem necessidade. Menino nenhum gasta 3 milhões, já vi gastar 2.900, mas 3 não gasta de jeito nenhum, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Nós vamos fazer uma dinâmica de vídeos um pouquinho mais curtos, eu estou tentando bater uns 15 minutinhos e eu vou picotar os cumprimentos de sentença para vocês aqui. Falamos hoje do de prestar alimentos, vamos falar um pouquinho mais para frente do cumprimento contra a fazenda pública. Não confunda, não é execução fiscal, não é a fazenda me executando, sou eu executando a fazenda, sou eu executando, tá, o Estado por qualquer coisa que ele esteja me devendo. Até mais, um abraço para todos aí, a gente segue com cumprimento de sentença. Na live a gente tira qualquer dúvida. Um abraço.